Bacana. Então, enquanto o pessoal conecta, porque a gente sabe que tem. Obrigado pelo feedback. A gente sabe que tem aí um pequeno desafio, né? Tem gente que não vai conseguir fazer o chat. Para quem não está vendo o chat para mandar mensagem e tal, talvez seja necessário fazer um login primeiro. E aí, quando você fizer um login, tem que fazer um cadastro dentro da Twitch. Quando fizer o cadastro, por favor, nos siga nesta rede social chamada Twitch. E aí o chat vai aparecer para você em algum canto, dependendo do seu dispositivo. Ele pode aparecer em algum desses lados aqui. E aí você pode deixar seu comentário e a gente vai interagindo ao vivo. Putz, não tenho login, não vou fazer login, mas também quero mandar mensagens. Nós temos um canal no Telegram, daqui a pouco disponível neste chat. Um linkzinho para você conversar com a gente pelo Telegram, onde costumam chegar algumas perguntas também, mensagens diretas ou até mesmo pelo grupo. Nós temos um grupo no Telegram, onde as pessoas que fazem parte dessa comunidade acabam contribuindo bastante. Então vamos começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Yellow, trabalho na área de tecnologia já tem um bom tempo já. Estou aqui como colaborador da Eco. Para quem chegou agora, quem que é a Eco? A Eco é uma empresa, não é uma empresa, mas é uma rede colaborativa que surgiu da ideia de 3 amigos. O Taigo, o Cláudio e eu pensamos, poxa, vamos nos juntar, cada um na sua especialidade, cada um manja um pouquinho de uma tecnologia, vamos criar um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos a gente vai aprendendo um com o outro. E para que a gente consiga aprender, e na prática, que é mais legal ainda aprender na prática, a gente decidiu montar alguns produtos. Então a gente tem alguns produtos, 2 produtos principais, né, que a gente tem trabalhado, uma sobre chatbot, utilizando inteligência artificial, e uma de LGPD para pequenas e médias empresas, terceiro setor. E quando a gente fala pequena e média empresa, a gente não está falando de empresas que faturam milhões, mas a gente está falando da padoca da esquina, a gente está falando para uma farmácia, a gente está falando para um supermercado, a gente está falando para alguma rede nesse sentido, porque para a gente foi muito latente uma questão de, poxa, transformação digital foi muito acelerada pela pandemia. Então, todo mundo está falando de transformação digital e todo mundo tem que estar nessa era de evolução, senão o negócio quebra. E isso é muito sensível. E as empresas são maiores, têm dinheiro, têm equipes de TI, têm equipes de tecnologia que podem ir lá e comprar uma solução, pagar o serviço para uma empresa e por aí vai e consegue trazer esse produto para dentro de casa. Mas tem empresas que não conseguem. Uma padaria não tem uma equipe de TI. Então, a nossa ideia surgiu a partir daí. Vamos criar códigos, vamos criar produtos que sejam de uma maneira open source, para que a gente comece a fornecer isso daí de forma open source para a galera. Qualquer um pode baixar e utilizar. Então, a Eco, ela é uma empresa colaborativa. Nós não temos funcionários. E aí a gente começou a puxar algumas ideias, puxar algumas pessoas para trabalhar com a gente, e surgiu uma primeira ideia que era o Ecodando. O Ecodando é um curso toda quinta, neste mesmo canal, com o nosso amigão Cláudio Moura, que está dando aulas de introdução à linguagem de programação. Então, toda quinta a gente está utilizando Python para isso, e a construção do produto, para que a gente consiga aprender na prática, tem sido o chatbot. Então, o nosso produto, o chatbot, vai ficar disponibilizado open source para qualquer um baixar e para configurar, instalar e etc., customizar. As aulas são gravadas, que ficam aqui na Twitch por 14 dias, e no nosso canal do YouTube, daqui a pouco no chat, o canal do YouTube também, e onde todas as aulas vão ficar gravadas, e toda quinta estamos lá. Durante uma dessas aulas surgiu uma necessidade, falou, poxa, legal pra caramba criar código, mas antes do código tem um passo, né, que é carreira. Como é que eu entro nessa área de desenvolvimento? E aí a gente teve a ideia de montar o Econvida. O Econvida é esse formato que nós estamos fazendo aqui agora, onde a gente traz pessoas de fora que querem colaborar com a Eco, quer colaborar com essa comunidade, que elas vêm até aqui e falam, poxa, quero fazer uma live e vamos falar sobre carreiras. Durante as aulas também surgem algumas dúvidas do tipo, poxa, o que é Git? O que é Markdown? Que a gente está comentando durante as aulas de quinta-feira. E aí surgiu a ideia do Taigão, nosso Taio, que está fazendo Eco Shots. Shots de conhecimento, que são vídeos curtos que ficam disponibilizados no YouTube, onde ele explica um pouquinho desses conceitos. E isso é muito legal, porque vai complementando. E aqui na live a gente vai abordar outras coisas, outras ideias relacionadas a essa carreira de TI, mas com pontos de vista e experiências diferentes. Então nós trouxemos uma pessoa especialista em tecnologia, um tech lead, para falar sobre tecnologia,
trouxemos uma especialista já na gestão, nessa questão de talentos, de gestão de equipe, para falar, pô, e transição de carreira, e primeiro emprego, como é que eu procuro emprego? Essas duas lives estão no nosso YouTube, que eu já vi aqui que a produção já jogou no chat. Então, para quem quiser assistir. E essa daqui é a terceira live. E para essa terceira live a gente pensou bastante, né, nessa questão de, poxa, transição de carreira, porque surgem muitas dúvidas. E surgem muitas dúvidas que vão aparecer aqui no chat ao vivo com a gente, ou no nosso Telegram, às vezes cai no particular, estou vendo pingando aqui já mensagem no particular. Então, é legal para que a gente troque experiências, para que a gente tire dúvidas, que a gente entenda e possa compartilhar o conhecimento. E por isso que a gente quer gravar e eternizar isso daqui. Então, estamos trazendo para essa live, sem mais delongas, uma pessoa muito querida que eu posso chamar de mestre, uma das poucas pessoas que eu posso chamar de mestre, porque me ensinou demais. E quando ele levantou a mãozinha na live e falou, poxa, eu quero participar da próxima com vocês, quando ele topou esse desafio, eu fiquei muito feliz. Então, eu vou trazer aqui para que ele mesmo se apresente. Antônio Marmo, seja muito bem-vindo. Está ao vivo. Opa! Então, gente, boa noite. Primeiro, né, meu nome é Antônio Marmo, e Antônio Marmo Tottoli, normalmente Marmo na praça, né? E, bom, primeiro é um prazer enorme, né, ter conversado, ter conhecido o Ielo e estar participando aí desse evento, porque nos meus quase 70 anos, né, eu tentei várias coisas lá no começo, mas um belo dia eu comecei e optei por tecnologia, né? Então é isso, tá? Vamos trocar ideia, fique à vontade para mandar qualquer pergunta, a gente vai responder sem problema nenhum. Isso aqui é uma via de 4 mãos, né? É 2 para lá e 2 para cá. Vamos em frente, tá? Exato, exatamente. Boa, deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá tudo certo com áudio e vídeo? Tudo tranquilo. Massa. Vamos seguir então. Mano, obrigado novamente. Foi muito legal mesmo você ter topado. Crashou a imagem, deu uma oscilada. Já voltou? O pessoal tá mandando mensagem aqui questionando. Tá ok agora? Boa, beleza, obrigado. Então, eu só espero que ela não me transforme mais feio do que eu já sou, mas o resto vai tudo bem. Impossível, mestre, impossível. Mas muito legal, de novo, muito obrigado. Cara, muito legal mesmo. A produção informou se está tudo ok. Obrigado, produção. Taígo e Cláudio que estão no backstage, sempre parceiraços aí, né, no auxílio. De novo, é extremamente colaborativo. Obrigado, Camila, também. Extremamente colaborativo. Quem quiser também participar da próxima live, é só mandar a mão. Quem tiver ideia, falar, poxa, eu também quero fazer uma live ensinando alguma coisa, por favor, fique extremamente à vontade. É uma ideia de rede colaborativa, os nossos produtos são open source, e a nossa ideia aqui é apenas divulgar conhecimentos, trocar experiências e principalmente histórias. E aí que eu já quero perguntar, já logo de cara, chamar aqui o Marmo, porque tem, como o Marmo comentou também, a gente já se conhece pessoalmente, a gente trabalhou junto, tive esse privilégio de aprender com o Marmo, e eu queria perguntar um pouquinho para o Marmo, vamos começar do começo, mestre, porque a tua história não começa aqui em São Paulo, né? Comenta um pouquinho para a gente como é que surgiu vou trabalhar com tecnologia. Foi fácil assim? Você acordou um dia e falou, vou trabalhar com tecnologia? Então, né, um belo dia eu acordei, putz, não sei o que vou fazer na vida, né? Cara, lá no interior, né, eu trabalhava numa empresa que representava a Olivetti, né? Para quem não conhece, né, a Olivetti, naquela época, era uma concorrente da IBM, tá? A IBM que a gente conhece hoje, né? Principalmente naquele tópico de máquina de escrever, depois vieram as máquinas de escrever elétrica, calculadoras, né? E aí, ali no interior, a gente tinha aquelas feiras, né, regionais, e numa dessas feiras, a Olivetti chegou e apresentou uma máquina, a primeira máquina eletrônica que eu vi na minha vida, né? Uma máquina grandona, assim, branca e tal. O modelo era P601, né? Aí o cara disse, ó, se você teclar aqui, né, vai sair aqui uma nota fiscal, né?
Porra, cara, eu falei, não é possível, né? Esse negócio não existe, né? Aí, pimba, teclei ali, apareceu a nota fiscal, cara, eu falei, putz, grila, acho que é esse negócio que eu quero, né? Eu vou partir para isso, né? Só que eu trabalhava lá no interior, né? Então, tinha um caminho longo aí pela frente, mas não tirei da ideia, né? Falei, bom, um dia eu vou ser um cara de. Naquela época não era tecnologia da informação, tá? Naquela época era mexer com processamento de dados. Veja você como é que era, né? E é isso, cara. E, belo dia, vim embora, né? Vim para São Paulo. Que legal, que legal. É bacana essa história, né? Porque tem muito disso de por onde começa, de onde vem essa ideia, né? E isso é muito bacana. Deixa eu voltar aqui para dupla. Aê, voltei para cá. A gente está com um pequeno desafio técnico. Peço desculpa para quem está acompanhando na live. Estou vendo aqui alguns comentários. Então, uma coisinha eu estou ajustando aqui durante a live e ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas pegando nesse gancho, mestre, que você falou também dessa. Opa! Caramba, travou de novo. Deixa eu ver. Aqui tá ok para mim. No OBS tá ok? Legal. No OBS tá ok também. Não, maravilha. E aí, quando você chegou em São Paulo, como é que foi essa transição? Você já chegou em São Paulo trabalhando com tecnologia? Não, cara. Quando, lá no interior ainda, né, tinha um amigo que veio para São Paulo, né? Aí eu falei, bicho, o dia que você conseguir um emprego lá em São Paulo, você me dá um toque, né, que eu vou embora, né? Falei, fica tranquilo, né? Eu não lembro se passaram 6 meses, ou não sei quanto tempo que foi, mas um dia naquela época a gente mandava carta, né? O telefone não tinha e tal. Aí ele mandou uma carta dizendo, porra, cara, tem aqui uma chance de assistente de vendas, né? E, porra, cara, assistente de vendas? Pois é, então, mas é isso, né? É o que tem aqui e tal. Aí perguntei o salário, né? Olha, o salário é legal. Falei, putz, olhei o salário e falei, vou embora, né, cara? Lá no interior, falei, putz, tô indo embora. Cheguei para minha mãe, cara, falei, mãe, tô indo para São Paulo a semana que vem. Né? Você tá louco? Não, eu vou trabalhar lá e tal. Cara, cheguei aqui dia 19 de junho de 74, de madrugada, um frio da moléstia, uma chuvinha fina, eu com uma blusinha assim de interior, falei, putz, eu vou morrer nesse lugar aqui, né? Vou ter que voltar, né? Mas aí cheguei, fui ser assistente de vendas, né? Mas tinha uma ideia, falei, porra, a primeira coisa que eu vou fazer, eu sabia da USP, né? Eu vou na USP, vou lá fazer um curso de eletrônica, né? Aí Legal. o legal foi que quando eu fui lá, o cara me falou, olha, o curso da USP é o dia todo, né? Então, eu falei, pô, como assim o dia todo? Aí, como é que eu vou comer, beber, dormir, né? Enfim, a primeira desilusão aconteceu aí, né? Mas se falava muito naquela época de fazer curso de processamento de dados. E eu trabalhava perto da DP System, que era uma processadora de dados. Aliás, até hoje é uma grande empresa aí no mercado. Eles davam um curso, né? Aí fui lá fazer um curso de COBOL. Não sei se a galera que está escutando ainda vai lembrar de COBOL, né? Meu amigo, eu fui fazer o curso de COBOL, sentei naquela sala e o cara falava de go to para lá, perform para cá. Eu tinha a sensação que o cara estava biruta, né? Eu não entendia nada do que o cara estava falando. Falei, não vou aprender isso nunca, né? Aí parei com aquilo, voltei para casa, continuei trabalhando e tal. E na época tinha um negócio muito legal que era ser operador de telex. Né? Não sei se você vai lembrar o que é o telex, você já conheceu o que é um telex, né? Mas Negativo. o telex era uma baita de um aparelho assim que você, primeiro que tinha telecomunicação e tal, e você mandava mensagem por escrito e recebia por escrito, né? E, porra, cara, e aquela época era o que existia. Na verdade, depois do telex vieram os faxes, né? O fax talvez vocês conheçam, né? É uma evolução. E, putz, ser operador de telex era legal, né? Putz, que bom, cara, vou fazer esse negócio aí. Só que aí, porra, cara, era muito caro, né? Então, voltei para continuei sendo assistente de vendas, né? E o interessante é que nessa época eu conheci minha mulher, né?
começamos a namorar e a gente acabou casando. Né? Em 78 eu casei e, putz, continuava sendo vendedor, mas aquilo me amargava, né? Porque eu queria muito trabalhar com isso. Aí voltei na ADP e o cara, né? Peguei um santo lá que me falou, olha, não adianta você vir aqui fazer curso de COBOL, né? Você vai morrer com isso, cara. Você tem que fazer módulo básico, depois tem que fazer sistemas operacionais, depois linguagem de programação, depois curso de análise, né? Eu falei, porra, mas por que ninguém me falou nada? Né? Não, é assim que funciona. Aí eu perguntei o preço. Cara, era desesperador, né? Falei, cara, eu não vou conseguir fazer porque esse negócio é muito caro para mim, né? Ó, tem um detalhe aqui, cara. É assim, você faz o primeiro módulo. Se você for, por exemplo, se você tirar 10 no primeiro módulo, você fica esperto, porque no segundo, se você conseguir tirar 10 também no segundo, o terceiro você ganha de graça, né? E se você tirar 10, você vai ganhando de graça, né? Porra, peraí, né? Mas, bom, cara, eu paguei os 2 primeiros módulos, o resto eu ganhei tudo de graça, tá? Tirei. Caramba. Porra, foi sensacional, né? E saí de lá programador COBOL. Né? Saí de lá, terminei o curso programador COBOL, né? Aí, ok, né? Um cara profissional, formado, né? Só tinha um probleminha, né? Naquela época eu não tinha faculdade. Né? Eu comecei a fazer faculdade de matemática em Tuverava, mas aí com as mudanças, com as peraltices, né? Enfim, acabei vindo para São Paulo não totalmente formado. E aí já casado, acho que já tinha até filho nessa época. O que aconteceu? Eu falei, bom, vou procurar emprego, né? Cara, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época era muito difícil, sabe? Eu me lembro que um evento, naquela a gente mandava currículo, você andava de empresa em empresa entregando o currículo, né? Aí eu fiz uma entrevista na Unilever ali na rua, na Avenida Anhanguera, tal. Passei quase o dia todo lá. No fim do dia, a moça me chamou e falou, olha, até que o seu teste foi bom e tal, assim, mas você tem um problema, né? Putz, eu não tenho um problema só, não, tenho vários, né? Mas qual que é esse, né? Então, você não tem experiência ainda, né? Meu, mas como assim, né? A gente precisa de gente com experiência. Mas já era a milésima pessoa que me falava que eu não podia trabalhar por causa de experiência, né? Aí eu me lembro que eu soltei essa para falei, tá, me diz uma coisa, e o dia que acabar os caras com experiência, como é que vocês vão se arranjar, né? Ela me olhou assim e tal, pô, né? Enfim. Cara, eu sei que é assim, né? Eu não tinha faculdade, na verdade fui fazer faculdade em 2002, eu já tinha 48 anos, né? Fui lá na Módulo, né? Depois você fez a faculdade também, né? Na verdade, minha esposa se formou, depois os meus filhos se formaram, aí eu fui para a faculdade, saí da faculdade e engatei o mestrado, eu fiz o mestrado em segurança da informação. Mas, enfim, eu tinha eu tinha esse sofrimento todo, né? Mas, Sim. fala. Não, desculpa, mestre, desculpa te interromper. Tem alguns pontos aqui que são bem bacanas. Chegou até uma pergunta aqui perguntando se você chegou a programar em cartão perfurado. É desse tempo, mais ou menos. Vou até dedurar quem foi o Claudião. Fique à vontade para xingar. O Cláudio deve ter inveja, não é possível, cara. Naquela época a gente programava, né? Nós tínhamos a folha de programação e você tinha que escrever ali, né? E precisava escrever muito bem escrito, porque aquela folha ia para uma digitadora, tá? E a digitadora, o que ela entendia, ela digitava, certo? E ali saía um cartãozinho perfurado, certo? Então, depois que ela digitava tudo, você pegava o seu deckzinho de cartão, certo? Ia para uma leitora de cartão, que ia para o processamento e saía lá na frente as suas compilações. Completamente diferente de hoje, né, Miguel? Hoje você vai lá, você programa, errou, você já corrige, né? Não, naquela época você tinha que ir lá de trás, via todos os cartões, você pegava o cartão errado, sabia a linha que era, alterava, mandava para a menina. Cara, era uma festa, né? E isso a gente tem muito nas aulas de quinta-feira do Cláudio, que meu pai assiste algumas, inclusive, não sei se meu pai está online, um abraço. Mas o meu pai, ele fala muito isso, né, desse desafio, antes da gente voltar para a história da faculdade, que inclusive, cara, por uma turma a gente não fez a mesma faculdade, faltou, né? Uma turma, né? Por uma turma de diferença a gente não se formou junto, isso é muito massa. É muito legal.
E aí, antes da gente voltar nessa questão da faculdade, tem muito essa questão da procura, dos cursos, da tecnologia. E uma coisa que eu estava conversando muito com meu pai é, poxa, hoje a gente vai desenvolver. Quinta-feira o Cláudio está lá desenvolvendo, de repente ele esqueceu um ponto e vírgula. Na hora o código já fica vermelhinho ali embaixo e fala, faltou ponto e vírgula. E aí eu me lembro de uma história que o senhor contou, se você puder, só desculpa sair do roteiro, Não, tranquilo. mas antigamente, para você corrigir um ponto e vírgula, você tinha que pegar um avião para ir até Vitória para conseguir consertar um problema de código, né? Rapaz do céu. Então, eu vou adiantar só um pouquinho. Essa história é muito interessante, né? Porque nessa época a gente já tinha terminal, né? Não eram os monitores de avião, era um terminal verdão, né? Que a gente conseguia escrever. Só que eu precisava estar local. Eu fui para Vitória, eu fiquei lá uns 3 ou 4 meses, desenvolvemos um sistema de materiais para Vale do Rio Doce, né? Chegava a ter 1 trilhão de transações por dia, só para você ter uma ideia, né? Senhora. Mineradora de. Só que terminando o sistema, eu voltei para São Paulo e quando dava problema no programa, cara, eu tinha que pegar um avião, São Paulo, Rio, Vitória, corrigir essa vírgula, compilar o programa de novo e voltar. Pô, cara, ninguém merece, né? E uma das coisas que foi legal nisso foi que eu consegui, nessa época, eu consegui fazer uma conexão, aquela era um set coaxial, né, como se fosse uma fita. Eu consegui fazer uma ligação da empresa que eu trabalhava até a Vale. Só que as letrinhas iam assim, fui lá, consegui alterar, funcionou, cara. Eu não precisei viajar. Falei, porra, cara, eu sou bom demais, eu sou demais. Aquilo foi sensacional demais, né? Foi a minha primeira experiência de programação remota, coisa que é onde a gente faz direto, né? Mas Sim, sim. aquilo era 800 bps de velocidade, só para você ter uma ideia. Não era nem 2.400 ainda, tá? Depois que vieram os 4.800, 9.600, aí a gente está reclamando hoje de quase 1 tera de velocidade, a gente já está reclamando. Você vê que eu estou reclamando aqui, cara, né? Que eu tenho fibra, 300 MB de Vivo Fibra, e você vê que a gente teve uma pequena estabilidade ali que pode ter sido a conexão, né? Você vê como a gente tem 2 links aqui para a gente não ter nenhum problema. Tem outro ponto também, mestre, que é interessante, que é a questão do ensino antes. Porque eu lembro muito das histórias contigo, da história do meu pai, que para você adquirir um conhecimento, ou era com uma outra pessoa, sim, que é o caminho mais fácil, né? Ou era com livro. E livro era uma coisa assim, que o cara chegava, entregava para o meu pai e falava, ó, tá aqui, é o único livro da IBM em inglês para mexer no sistema operacional. Porra, não fala inglês, né, um livro daquele tamanho, 10 operadores, e aí tinha que dividir tudo aquilo. E hoje a gente tem o Google, a gente tem a própria IDE, a própria interface de desenvolvimento já sai corrigindo o código, né? Então é bem diferente, né? Cara, na verdade era assim, eu quando saí lá da DP System, que eu fui para a SCI, lá na DP System eu consegui trabalhar porque me apareceu um anjo na minha vida, né, uma menina que foi sensacional, me apresentou para o gerente de desenvolvimento da DP, e lá fui eu programar. Só que ali eu tinha um problemaço, né? Eu não gostava de ser vendedor, mas ganhava um dinheirinho razoável, né? Só que para ser programador eu ia ganhar muito menos. Aí foi bom, aí tinha a Silva, tinha as crianças, né? Foi bom, resultado, eu fui dar aula, né? Aí eu dava aula noite, sábado, domingo e trabalhava. E aí um dia um amigo que tinha saído de lá, ele foi para a SCI e ele falou assim, Marmo, tem uma chance aqui de analista de software, você quer? E quanto ganha? Né? Bom, a gente ganhava coisa de, acho que 35, 25 mil, alguma coisa. Ele falou, não, aqui está pagando 80. Eu falei, cara, pode reservar a mesa que eu estou indo, né? Cara, lá é o seguinte, eles me entregaram um manual, né, de um produto que eu ia dar suporte. Quando eu abri o produto, era em inglês. Eu falei, porra, cara, ninguém me avisa, né? E quem que vai me dar um curso? Não, você vai ler e aprender e depois. Bom, a gente traduzia o inglês para o português, para entender o produto, né? À noite a gente ia para o IPEM, Instituto de Pesquisas Nucleares aí de São Paulo, rodar
sistemas, provocar erro para ver os erros que dava para corrigir para o cliente. Simples assim, né? Agora, tinha um negócio que era sensacional. A tecnologia, né, ela é muito legal, né? Porque a venda, ok, você vende e tal, mas tecnologia você faz acontecer, né? O que seríamos de nós hoje se não fosse tecnologia, né? Então, isso, até hoje eu acordo 6 horas da manhã, putz, uma tesão de vir trabalhar, né, cara? Fico aqui, porra, começa você, vai falar, como você só trabalha? Eu falo, não, é que é bom, né, tal. Então, tecnologia sempre foi isso, né? Deixa E eu é até isso. aproveitar um gancho, que veio uma pergunta aqui do Fernando Forte. Fernando Forte. Grande Fernando. Forte pergunta aqui, qual foi o momento que você achou que a área de tecnologia seria essencial na sua vida? Não sei se a gente já chegou nessa parte da história, ou se a gente está a caminho disso, mas qual foi o ponto, assim? Cara, eu preciso disso. Então, na verdade, foi lá no interior, sabe? Quando, além aquela máquina eletrônica que a Olivetti apresentou naquela feira, né? Que o cara falou, meu, você tecla aqui e vai sair uma nota fiscal, né? Porra, velho, você já fez nota fiscal na mão? Não. Você tinha um talão de nota fiscal, colocava o carbono, 3 dias, escrevia, o carbono estava, ou primeira via para o cliente, segunda via para a conta. Aquilo saía direto sozinho. Eu falei, pô, é isso, cara, isso aqui vai mudar o mundo, né? Eu vou trabalhar com isso aqui, né? Nunca mais vou largar disso, né? E foi ali, claro que para efetivamente chegar a ser um profissional, porra, foram vários tombos, né? Mas tecnologia sempre me desafiou demais, né? E se tem uma coisa que me leva em frente, são os desafios, né, cara? Se desafiar, vai ter que segurar, porque eu vou tentar vencer isso, né? E tem sido assim até hoje. Né? Naquele momento eu descobri isso, falei, porra, é por aqui, né? Que legal, que legal. Não Um, tinha, um não ponto, tinha como, né? um ponto também que a produção trouxe aqui, que a gente já discutiu também até em outras lives, mas essa questão da gente conseguir programar remotamente uma máquina que está local, conversando com outra remota que pode estar na Índia, né? Essa questão colaborativa também, de você conseguir fazer todo esse trabalho remoto. Isso é muito legal, porque a gente vem do home office, que está explodindo agora, a possibilidade de você contratar alguém de outro estado, ou os nômades digitais, que são pessoas que colocam mochilinha nas costas e estão viajando enquanto estão programando e trabalhando e tal. Isso é muito interessante. É uma coisa que a gente não tinha muito antes, né? Pelo que você estava explicando. E aí até entra um ponto, porque a gente parou bem no ponto que o senhor estava contando a questão de você ter saído de uma área para ir para outra, para virar um analista de suporte, onde a grana contou mais, né? Você estava comentando sobre isso. Então, eu aí larguei a ADP, né? Fui para a SCI. Putz, cara, aí me entregaram esse manual em inglês, né? Um produto, eu lembro até hoje o nome do produto, chama Libraria, né? Cara, eu traduzi o manual em português, inglês em cima, português embaixo, né? E aí passaram 2 meses, os caras não tinham muito. O meu chefe, um cara sensacional, mas não tinha muito senso, né? Ele falou: você vai para Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, você vai instalar esse Librarian, você vai instalar um outro produto, que era um concorrente da IBM na época, que era um produto que fazia cálculo, contabilidade, era um BI de hoje, certo? Aí, pô, claro, né? Sou bom pra cacete, fui, né? Peguei o avião, fui. Primeiro voo, né? VASP. Aí fui eu lá para a Procergs, peguei a instalação do Librarian, cara, e pimba, passar, 2 stepzinhos de execução, pimba, passou, funcionou, testou, mostrei pro cara. Pô, assim, simples assim? Foi simples assim, meu, é assim que funciona. Aí fui instalar o outro. Meu, eu fiquei um dia inteiro em frente à máquina e eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo. E aquele era um desafio que eu não estava vencendo, né? Pô, aí me apareceu um segundo anjo na vida, um cara chamado Souto. Ele olhou em mim assim e falou: esse cara aí tá perdido, ele não sabe o que está fazendo. Aí sentou do lado, falou: como é que tá aí? Eu falei: tá assim, né? Aí ele me ajudou. Aquilo lá era uma proc em stream, né? Proc em stream, você executa o primeiro step, testa, vê se passou, você vai para o segundo, se passou, você vai para o terceiro. Só que você tem que saber disso, né? Eu não saía do primeiro. Sabe? Aí ele me explicou, me ajudou, né? Foi muito legal. Só que ele não pôde terminar, cara. Aí eu falei: pô, velho, você vai embora, né?
putz, eu tenho que pegar a criança na escola, ou levar a mulher na escola. Eu falei, não, fica aí que eu te pago o dia e tal. Eu falei, não posso e tal. Mas aí me deu um manual em português. Pô, só falta fazer esse step aqui, tá? Você aprende esse negócio aqui, parte daqui e termina. Vai fazer igual o Library, você vai entregar tudo. Aí fui pro hotel, cara, decorei o utilitário. Cheguei no dia seguinte, quando foi antes do meio-dia, entreguei aquele negócio. Eu cheguei em São Paulo, falei pro Vicente, eu quero ir embora daqui, nunca mais eu quero. Ele falou, não, velho, mas é assim mesmo que a gente vai aprender. Mas eu estava muito desconfortável com aquilo, né? Eu era um analista de software, mas não era, né? Aí eu comecei a procurar e voltei, peguei um emprego de analista de software no interior. Fui para Zanini, equipamentos pesados. Eu fiquei quase 2 anos lá, mas foi uma delícia, né? Porque ali eu dava boot, no mainframe você não dá boot, tá? Você dá IPL, né? É como se não fosse o nosso bootzinho. Cara, eu ia na console, eu parava o sistema, eu abendava o sistema, eu aprendi, aí eu me transformei no analista de software, efetivamente, e casualmente voltei de novo para a SCI. Tá? Só que aí eu fui mexer com outro sistema operacional, né? Mas aí já tinha experiência, né? Beleza. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui fazer curso nos Estados Unidos, só que não sabia falar inglês, of course, né? Of course. Eu ia até puxar um gancho antes de entrar na história de Nova York. Tem um gancho interessante que você falou que você voltou da Procergs e falou, poxa, não quero mais isso. E aí eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque hoje a gente fala muito sobre a pressão que a gente sofre internamente, né? Porque a área de tecnologia, ela tem, cada 4 minutos, uma nova tecnologia, né? Tem um relatório da Forbes que fala isso, e a gente está sempre pressionado a aprender coisa nova e buscar coisa nova. Nessa sua experiência que você teve lá no Rio Grande do Sul, você sentiu isso, cara? Você sentiu uma pressão interna do tipo, meu, eu não quero mais fazer isso, porque eu não quero mais ter que passar por essa situação, ou foi outro motivador? Não, então, é aquela história do desafio, né? Quando eu fui para lá, primeiro que o sistema que a gente vendia era sistema novo, tá? Era coisa assim. Naquela época não era com essa velocidade, naturalmente. Era com a velocidade da época, mas a gente sempre tinha novos softwares, né? Quem mandava naquele mundo, naquela época, era a IBM. E aí tinha várias empresas alternativas à IBM. A IBM vendia um negócio enorme para fazer uma coisinha só. E essas empresas faziam essa coisinha só e vendia, e concorria com a IBM. O galho lá foi vergonha, né? Foi, porra, como é que eu vim para um lugar desse, né? E eu fiquei com vergonha de não saber, né? Aí que eu falei para o Vicente, falei, não, rapaz, que isso, você foi bem e tal, sossega que a vida é assim mesmo, né? Mas, só para você ter uma ideia, naquela época, a IBM já estava, eu saí de São Paulo, a gente vai falar de Eclipse, né? Hoje você programa usando o Eclipse, por exemplo, né? Eu conheci o Eclipse. Quando eu cheguei lá, já era o Eclipse número 15, de um dia para a noite. Então, era mais lento, mas também tinha uma pressão, porque hoje você abre o Google, meu amigo, o Google acabou o teu problema, né? Naquela época não tinha Google. Você, para pedir um manual emprestado, você tinha que ir na biblioteca, preencher teu nome, assinatura do gerente. Seu pai deve saber muito bem disso, né? Eu e o Silveira, cara, na boa, a gente tomava emprestado alguns manuais que a gente não devolvia, porque era vital para a gente sobreviver. Mas era uma pressão muito grande também, tá? Não era assim. Eu não sei se era igual a hoje. Hoje a gente tem uma pressão, mas eu acho que a gente tem muito mais facilidade de conhecimento, tá? Aquela época era muito. Você tinha gente boa, esse cara me ajudou demais, né? Mas era um, né? Hoje você abre o Google acabou, né? Você não tem grandes problemas. Você quer um programa, você pega no Google, né? Naquela época você tinha que fazer o programa, né? Mas aí você fala de vergonha e vai para Nova York sem saber falar inglês fazer um curso. Eu fiquei com vergonha de novo, né? Mas aí eu já tinha pego um pouco de experiência, já tinha virado analista de suporte, né? Voltei numa outra condição, aí, porque naquela época tinha sistemas operacionais, igual tem hoje, Windows, tem Linux, Unix, né? Naquela época a IBM era detentora de tudo, então tinha um negócio chamado DOS, né? Que era DOS, e tinha o MVS. O MVS era elite, né? Só empresa grande e tal.
Eu fui para o interior aprender o DOS, mas quando eu voltei fui mexer com o MVS. Aí deu um upgrade na vida, né? Aí fui para os Estados Unidos, eu fiz curso de internos de MVS, cara. Quando eu voltei, na verdade, eu não falava muito bem inglês, mas eu lia, né? Porque as minhas experiências de tradução de manual me deram um cacuete bacana para isso. E aí eu fui para Nova York, e eu estudava à noite, antes do curso da aula seguinte, eu lia os manuais para chegar no dia seguinte e entender o que o cara ia falar. Tá? Boa. Foi assim que eu fiz 2 cursos muito bons, mas assim, cursos básicos, né? Tipo, você fez uma certificação lá na AppDynamics de internos, do internos, do internos. Então, eu voltei com uma bagagem sensacional. Não falando inglês, mas conhecendo os produtos. Mas foram quanto tempo em Nova York? Foram 5 anos, é isso? Não, eu fui para Nova York, eu fui várias vezes para Nova York. Eu nunca morei lá em Nova York, né? Essa vez acho que eu fiquei 15 dias, ou acho que foram 15 dias. Cara, eu fui para Princeton, né? Pô, Princeton é uma cidade, parece que o cara limpa a cidade todo dia, né? É uma coisa linda e tal. Nova York, aquele mundo, né? Aí voltei várias vezes, fui para São Francisco, fui para Denver, fui para Santo Antônio. Aí a vida mudou muito, né? Mas essa época aí. Agora tem um negócio interessante, né? É muito legal você prestar atenção na vida, né? Porque ela te traz de volta resultados, né? Então, eu sou aquele cara lá da Prosegs do Rio Grande do Sul, né? Eu estava na Consiste, aí nós tivemos uma reunião, me chamaram, que eu era gerente de suporte técnico. Aí eu já tinha galgado alguns cargos, né? E virei gerente de suporte técnico de uma empresa que atendia 12 mil chamados por mês. Né? Você imagina isso? As empresas simples, assim, né? São o Serco, são o Banco Central, o Banco do Brasil, todas as teles, né? Coisa simples. Aí, quando eu entrei na sala, eu olhei e vi o Souto. Falei, pô, eu conheço esse cara aí, né? Aí eu olhei bem nele. Falei, você lembra de mim, cara? Ele me olhou com aquela cara de espanto, assim, falou, não, lembro não, né? Falei, pois é, cara, eu te devo um baita de um favor. Aí expliquei para ele, né? Cara, se você não me fala, eu não ia lembrar, tá? Falei, pô, beleza, o que você precisa? Eu vou ver se eu consigo te retribuir hoje, né? E acabei ajudando ele, porque a gente, na Consiste, a gente tinha uma galera sensacional. E o Bug do ano 2000 foi realmente um evento para. Seu pai deve se lembrar bem disso, muito legal, né? E nós passamos incólume, né? Os produtos que a gente dava suporte, né? Nós tivemos nenhum problema. Eu acho que, na verdade, os problemas foram muito pequenininhos, né? O pessoal pensou que os aviões iam parar, que os mísseis iam ser disparados. Não aconteceu nada disso, né? Eu e a minha família, nós passamos o ano novo, né? Nós passamos na empresa, né? Nós fizemos uma festa dentro da empresa, e foi super legal. Passou tudo incólume, tranquilo. E é isso, né? Você ter essa integração, essa ajuda das pessoas é muito importante, né? Porque o cara do Rio Grande do Sul, né? Nada a ver comigo aqui em São Paulo, me ajudou lá e eu pude depois retribuir para ele, né? Um conjunto de boas ações que acaba ajudando todo mundo, né? Isso é muito legal de fazer, de participar. E isso não tem nada a ver com carreira, mas ajuda demais a sua carreira, porque se ele não me ajudasse naquele momento lá, cara, era muito provável que eu tivesse sendo, não que esse vendedor seja ruim, não é isso. É que não era o que eu queria fazer de verdade, né? Talvez eu estivesse até hoje fazendo isso por conta de uma falta de preparação, uma falta de orientação, né? Mas, enfim, ele me ajudou, depois eu ajudei ele, e estamos aí, cara, tocando o barco. Que legal. Dá para dizer que foi nesse momento, até voltando naquela pergunta que o Fote fez lá atrás, dá para dizer que nesse momento, assim, você conseguiu entregar o projeto da ProSeries, os dois, você se sentiu realizado naquele momento? Você falou, putz, cara, tô no caminho certo, ou ainda tinha mais transições de carreira por vir? Não, naquele momento, eu senti assim, imagina que se você pesa 300 quilos, né? E quando terminei aquilo, eu pesava 10 quilos, né? Eu me senti uma pluma, né? Putz, a gente consegue, né? Não adianta, eu tenho que me especializar, né? Eu tenho que estudar, tenho que buscar informação. Foi por isso que eu cismei, né?
fui para uma outra empresa fazer só ser analista de software. Foi ali que eu desenvolvi 2 anos da minha vida. Eu voltei para São Paulo, eu era um especialista num software que na época dominava muito o mercado, principalmente as empresas de bancos, né, que chamava SIX, que eram um teleprocessamento, sabe? Era o responsável. Até hoje tem, tá? Quando você vai nos bancos aí, os caras têm uns terminal verde, ele está falando com a central, aquilo ali é um SIX, né? É um monitor de teleprocessamento. E eu voltei bam naquele treco, né? E quando eu voltei, falei, bom, agora agora eu sei como, eu sei o que eu não sei e sei como aprender, né? Mas muito estudo, tá? Muita pesquisa, né? Não dá para você parar no tempo. O Delfim Neto, não sei se alguém lembra aí do Delfim Neto, é um economista, né? Ele, em 74, ele falou uma frase que é muito aplicável hoje em dia, né? Naquela época o Brasil estava se desenvolvendo, ele falou, olha, quem correr no fluxo vai ficar onde está. E quem parar vai ser atropelado. É o mesmo de hoje. Se você não correr, se você não pesquisar, se você não estiver antenado, né, você não consegue sequer acompanhar as buzzwords que aparecem no dia a dia. Né? E às vezes você não precisa saber, mas se você entender o que é uma buzzword, você consegue tocar teu barco para frente. Isso é muito importante na nossa profissão, né? O cara fala de tecnologia, o cara pensa que você sabe tudo, né? Até vou citar um exemplo agora desse fim de semana. Eu fui para o interior na casa do meu irmão e tem um rapaz lá dizendo, não, eu sou a favor do voto por escrito, porque essas urnas eletrônicas elas têm fraude, não sei o quê e tal. Aí eu falei, meu, o que você sabe de urna eletrônica, né? Eu falei, Pô, você sabe como é que é desenvolvido aquilo, cara? Será que não tem comunicação com a internet? Você sabe que aquilo é testado? Será que aqui tem todos os fiscais de todos. Bom, o cara depois falou para minha mulher, pô, teu marido é um gênio nesse negócio, né? Mas é isso, né? Se você não pesquisa, se você não estuda, né? Não tem jeito, você vai ficar para trás. Porque, embora tenha milhões de profissões hoje em TI, né? Tem um detalhe, que se você não for, se você olhar na Avenida Paulista, todas as cabeças forem as mesmas, não tem diferença. Você tem que pegar o cara que estiver mais alto, né? Esse é o cara que eu preciso trabalhar. Legal, legal. E você falou muito dessas buzzwords, e agora tem um monte, né? Eu mesmo me perco muito nessa questão de buzzwords, e o pessoal tá comentando aqui no chat, a Juliana, o Claudião. O Claudião até falou que quer tatuar. O que você sabe de urna eletrônica? Essa frase ficou forte ali. Mas a gente encontra muito isso, e tem até uma pergunta que chegou aqui no Telegram no particular, que na verdade não é nenhuma pergunta, é um depoimento. É assim, pessoal, quando chega aqui no particular, eu não falo quem foi, porque eu entendo que se mandou no particular, não foi no grupo, não quer se expor. Mas que até colocou uma situação aqui, falando, já que a gente está falando dessa questão de suporte, de análise, não sei o quê, e ele comentou aqui, pô, a quantidade de vezes que por falar que ele estuda tecnologia, eu estudo tecnologia. A primeira pergunta é, legal, o meu mouse parou de funcionar. Você pode resolver o meu Windows? Você já passou por isso, mestre, também? De chegar assim no grupo da família? Aliás, tem uma história extremamente louca, né? A minha mulher é psicóloga, né? E ela trabalhou no PAS. E um dia, uma amiga dela, ela soube que eu era de TI. Né? Então vem aqui em casa tomar um café e tal, para ir dar uma olhada no meu computador, né? E ali aconteceu um negócio extremamente doido, né? Porque eu olhei uma foto, cara, uma pessoa, né? Eu olhei ali e falei, pô, eu conheço esse cara, velho. Era um cara que trabalhou comigo, né? Na SCI, nos idos lá de 85 e tal. E essa moça tinha namorado esse cara, ou casado, qualquer coisa. Eu falei, meu, esse cara é o Paulo Roberto Torres de Mello. Falei, é assim, porque você conhece. Eu falei, claro que eu conheço, trabalhei com o cara, meu. Cara, eu levei um susto, porque nunca, né? Aí ela me falou assim, então, aí bom, conversamos, então você dá um jeito no meu computador? Eu falei, posso. Aí peguei o computador, ajeitei para lá, falei, tá bom assim, né? Ajeitei. Pô, é muito louco, né? Aí depois, na verdade, o que era? Ela
conexão da eletricidade dela estava ruim, aí tirei, né, acertei, a conexão do vídeo com o desktop dela também estava folgada, aí apertei, aí deu ajeitei, como é que é, mexi no computador dela, né? Normal isso aí, né? Naquela época era assim, porra, dá pra você dá pra você dar uma mexidinha no meu computador? Você, vou lá, mexe pra lá, mexe pra cá. Tá bom assim, né? Mas tem coisas que não mudam, mestre, porque Não muda. até hoje Até eu tenho hoje, que né? explicar para alguns familiares, não, o Claudião tá falando sobre chatbot, inteligência artificial e não sei o quê. E as pessoas ficam, meu Office parou de funcionar. Falei, é exatamente isso, inteligência artificial, mas a gente se diverte com isso, e a gente Ah, não, gosta tanto que a gente nem fica bravo, né? São histórias que a gente conta. O Fote fez uma pergunta aqui, mestre. O Taigo, na verdade, deixa eu até voltar para do Taigo. O Taigo colocou aqui: business bingo de buzzwords é divertido nas reuniões. Business bingo, você já ouviu falar disso, cara? De ficar não, jogando bingo de business bingo buzzwords. Essa foi nova para mim, Taigão. é para mim também. Ah, Podemos jogar isso daí um dia desse. Eu topo. esse é o barato do negócio, né? Você tá todo dia, você levanta sabendo, acorda ignorante, né? Então tem que ir para a vida, não tem jeito. E É depois isso outra, aí. né? Vocês estão numa turma aí muito legal, né? Pessoal jovem, tá tudo antenado, front-end, back-end, backstage, low-end, putz, é muito end, é muito jargão, né? E a gente está Sim. aí, cara. E quando você entra no mundo de segurança da informação, meu amigo? Eu queria entrar nesse ponto, porque Ah, até o Fote colocou uma pergunta aqui, e eu vou até puxar esse gancho. O Fote perguntou quantas transições de carreira você fez e qual foi a motivação que você teve para realizar as mudanças. E é muito pertinente essa pergunta, Fote, porque neste momento, quando o Marmo ele volta dos Estados Unidos, especialista em software, ajeitando o computador da galera, ele também faz uma nova transição, né? eu ali, a gente. Porque, na verdade, você tinha um sistema, você era assim, você era júnior, né? Depois, só que naquela época você era júnior, júnior A, júnior B, júnior C. Aí depois sênior, né? Essas diferenças de categoria, cara, era uma verdadeira transição, né? E quando você passava para um sênior, você parava de programar, né? Você passava a ser analista. Aí você ia sentar com o usuário, ia definir sistema. Era uma outra visão, né? Era uma, você tinha que estar, por isso que você tem que ser júnior, por isso que você tem que ser pleno, por isso que você tem que ser sênior, por isso que você tem que ser um consultor, né? E quando você chega lá na frente, pensa, o usuário, cara, ele sabe o que quer, mas muitas vezes ele deseja, mas ele não sabe exatamente o que ele quer, né? E nós, né, eu acho, e nós de TI, a gente tem que ter essa maturidade, porque nós somos usuários também, né? A gente tem que fazer com que o usuário fique feliz. Eu estou muito feliz hoje porque hoje você tem aquele UX, né, que é o User Experience. Hoje já tem esses cargos, né? Sim. Você tem um sistema, você lança um sistema e você tem aquela. É uma transição na carreira. Você vai ver se o cara está feliz ou não, né? Antigamente você fazia uma tela ali e falava para o usuário: não, você tem que teclar o X aqui, não me amola, não, tá? Não é mais assim, cara. O usuário hoje é dono, ele sabe, ele quer, né? Ele não sabe muito bem o que quer, mas ele quer, né? Essas transições, cara, elas são, se você não tiver maturidade, né, você quebra a cara, e nós já vimos isso várias vezes, né? Tem que se preparar, tem que estar preparado, e muitas vezes, eu já fiz isso, né? Quando eu fui para o interior, eu dei um passo atrás, né? Eu tinha vergonha de não saber. Como é que eu não sei esses negócios, né? Eu voltei atrás, refiz, né? Porque não tinha feito antes, né? Sim. E fui aprendendo tudo isso. Quando eu migrei para a segurança da informação, é um outro mundo. Tá? Antigamente, segurança da informação ela ficava debaixo de TI. Né? Por quê? Porque não tinha muito conceito. Né? Então, a gente que estava ali em TI, alguém, putz, aconteceu outra, putz, precisa botar uma senha aqui, né? Precisa de um profile aqui, coisa e tal. E aí a gente começou a desenvolver segurança debaixo de TI. Só que aí é legal, né? Porque eu sou de segurança e também sou de TI. Então, o problema eu vou lá, pula segurança. Não tem o menor sentido, né? Hoje a gente está migrando, o paradigma está mudando, então você tem que se adaptar. É uma mudança muito complicada para a gente, porque você para de olhar
você tem que encarar a segurança da informação não mais como um ícone de TI, tá? Mas como segurança mesmo. Ah, mas você usa TI. Tudo você usa TI. Tudo. Pensa que tudo você usa TI. Eu estou fazendo um MBA agora de gestão de segurança da informação. São os 2 primeiros modos de risco, né? Porra, cara, basicamente você tem metodologia e você tem TI, não adianta, né? Mas só que risco não tem nada a ver com segurança, que não tem nada a ver com TI, mas está tudo integrado, né? Se você não tiver cuidado da onde você está, do que você está falando, você acaba falando bobagem no momento que talvez você não deva, né? Tem que ter conhecimento e tem que decidir, né? Olha, eu vou fazer tal coisa. Se você vai fazer tal coisa, não esqueça, você tem que se preparar, tá? Porque não é mole, não. De repente você vai conversar com o Forte, você vai conversar com o Ieras, vai conversar com o Cláudio, com o Taígo. Se você não souber o mínimo, cara, na segunda conversa você não vira a página, né? É muito difícil isso. Sim. E você falou também de uma coisa que é interessante. Você está fazendo até uma MBA agora, como essa questão do conhecimento ele vai ser constante. Para quem está na área de TI, a gente já falou isso nas outras lives sobre gestão de carreira para quem está começando e para quem está em transição. Eu não quero romantizar aquele, pô, eu amo o que eu faço, eu amo a tecnologia e tal, porque eu acredito que existe, prova disso é que eu estou aqui, mas não é para todo mundo. Mas um ponto que é muito interessante, e é legal essa experiência que o Marmo está trazendo para a gente, que é isso, é muito constante. Porque se a gente pegar um resumo agora de tudo que a gente já conversou, de vendedor no interior, para analista de software, para analista de suporte, para trabalhar com desenvolvedor, e aí de desenvolvimento voltou para suporte, e aí agora o Marmo está fazendo uma MBA em segurança, e olha quantas vertentes que a gente tem, quantas áreas que a gente está falando por aqui, e essa capacidade de conseguir trocar essas posições. E aí vem uma pergunta minha, mestre. Eu já entendi que você é movido aos desafios, mas o quão desafiador é isso? Cara, o que te levou a sair? Porque a gente se conheceu, você era o meu chefe com performance. A gente vendia App Dynamics juntos, né? Você era o gerente dessa área de App Dynamics. Olha que tecnologia baita avançada e tal. E agora você é o cara de segurança, e você já foi desenvolvedor. Essa resiliência, essa experiência que você tem buscado e tem aprendido juntos, isso é muito legal. Eu queria entender de onde é que vem esse motor, cara. De onde é que vem esse, vou aprender uma coisa nova, vamos junto, porque eu às vezes fico com muito medo. Né? E aí... Bom, eu devo confessar uma coisa. Eu já cometi um grave erro na minha vida, que foi ser desenvolvedor. O espaço de tempo foi curto, tá? Mas já paguei as penas todas, né? Mas, na verdade, cara, é assim, tudo vai acontecendo, né? Por ser segurança é um campo extraordinário, né? Segurança é só o chapéu, né? Se você abrir a área de segurança, você tem, cara, no mínimo, hoje você tem, brincando, 30, 40 profissões. Eu não estou falando nem de risco, nem de gestão, estou falando de SOC, CIEM, resposta a incidente, forense, né? É um campo enorme, cara. É muita coisa para você conhecer. Você pega lá um ET real, né? E fica olhando os bytes que vem, os bytes que vai. Puta que bacana. Você fica olhando os pacotes que. Porra, isso é muito legal. Isso é um treco que é muito desafiador, né? E aí você fala, putz, tem gente que é muito mais rápido, né? O cara consegue interceptar isso aqui, olha o que está fazendo, manda para lá. Como é que a gente vai fazer para isso não acontecer? É desafio de conhecimento a todo momento, né? Você resolve uma coisa, vem uma outra, resolve uma coisa, vem outra. Hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de inteligência aumentada e disponível, disparável, né? Aí você fala de machine learning, você fala de deep learning, né? Cara, isso já existia no passado, só que a gente não tinha equipamento para isso rodar. Tá? Os caras falam, porra, como é que uma vacina, né? Como é que os caras fazem uma vacina em um ano, se antigamente eram 4, 5 anos, né? Fala, gente, pensa assim, você tem aquele pessoal que vai tomar vacina, vai ficar 3 meses, aqueles dados que o pessoal recolhe, aquilo antigamente a gente levava de 3 a 6 meses para o processamento chegar de volta. Hoje você põe aquilo na máquina, é 3 minutos.
né? Acabou, não tem mais um ano para voltar. 3 minutos você já tem o resultado, então você já vai para novo teste. Ou seja, o tempo caiu por dentro. E não tem jeito, né? A segurança, quer dizer, para você mudar, né? É que, na verdade, chega um ponto, fala, bom, acho que aqui eu já dei o que eu tinha que dar, né? Mas você vai e vem, né? Você vai um pouco, aí muda. Hoje, você fala de gestão, né? Gestão é um negócio bacana. Eu estou fazendo risco agora, achava um saco falar de risco, né? Porra, cara, eu peguei os manuais de COBIT-5, COBIT-19, pô, eu e o Luísio, né, cara? Puta, sensacional. Nós já fizemos 2 matérias, nós fizemos 2 trabalhos, penamos 2 fins de semana para fazer trabalho, né? Pô, fomos super bem, né? Mas é muito legal, porque você começa a entender alguns conceitos. Fala, pô, o que é risco, né? Por que controle? Gente, é muito simples. Depois que você pena, né? Ó, você tem que ter um controle para controlar isso aqui. Se isso aqui custar 10, o controle custar 20, isso aqui não presta, né? Mas você tem que metrificar isso. Você tem que pôr um papel, você tem que testar, você tem que mostrar, né? E é um negócio sensacional, cara. É muito desafiador. Aí você começa a conhecer, você vai conhecendo cada vez mais, né? Quando eu fiz quando eu fiz forense no mestrado, pô, a gente conseguia ler, o cara pagava 5, 6 vezes um HD, a gente conseguia ler depois da quinta limpada. Você tem software para fazer isso, cara. Pô, que legal, né? Claro que não custa tão baratinho, mas é um negócio que é bacana, né? Dá para você. Por isso que hoje você lê tudo, você sabe tudo, não tem, esquece. Sim. Se você não andar corretamente, o cara quiser descobrir, vai descobrir sem dúvida nenhuma, tá? Que legal. O Cláudio, eu acho que ele resumiu aqui no chat a sensação que eu tive também, né? Você, com esses exemplos que você trouxe pra gente, pegou bem na veia sobre o que é a evolução da tecnologia. Acho que foi uma analogia perfeita, cara, perfeita. A análise de dados está muito em cima, facilitando muito, trazendo... A gente vê até alguns cases muito massa também de empresas que estão utilizando esse tratamento de dados sobre comportamento do usuário. Então, você chegar na farmácia e dar o seu CPF para comprar um remédio para pressão alta, o teu plano de saúde já está sabendo o que você está comprando, já fez uma nova análise de risco, porque o teu plano vai aumentar, porque você é um potencial em risco, e tudo isso quem faz é uns algoritmos que estão rodando por trás, né? Tá tudo interligado, o que no passado era muito difícil. O Mário aqui acabou de citar isso, está sendo elogiado também pelo Granados. Granados mandou um coração. Um abração pro Granados. O Pernaleg, adorei esse login, pai. O meu pai, Pernaleg, mandou um grande mármore para você também. E acho que está bem nessa linha mesmo da evolução de tecnologia. Olha, na verdade, a tecnologia ela não para, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, etc. e tal. Cara, isso não vai parar. Simplesmente, o que a gente precisa entender é o seguinte: isso que nós, porque quem faz isso somos nós, né? A inteligência artificial, tudo são algoritmos feitos por nós. Tá? A gente precisa começar a descobrir como fazer coisas melhores para a civilização ficar melhor, porque o repetitivo está na tecnologia. Tá? É simplesmente você manda um sinal para a parede te responde, então você sabe quanto tempo você vai chegar, leva para chegar lá, antes de chegar você vira à direita, aí você sai pela porta, pronto, você já fez um robôzinho. Né? Isso é repetitivo. Esse tempo que você não gasta mais com isso, você tem que gastar fazendo coisas boas, né? Fazendo coisas boas para você e fazendo coisas boas para a comunidade, porque ninguém vive sozinho, né? A gente tem que viver em comunidade, né? Isso é o que mais é importante, né? Sensacional, sensacional. E o Marmo hoje, depois de toda essa evolução, o Marmo de hoje, olhando para o Marmo lá de alguns poucos anos atrás, menino do interior, toda essa evolução que você passou, mestre, o que você pensa para o futuro? Tem espaço para mais transições de carreira? Tem espaço para coisa nova? Cara, depois do evento coronavírus, né? A gente já sabe disso, mas o coronavírus te mostrou alto em bom som, né? Que o momento seguinte você não sabe, certo?
qual que é a minha ideia e da minha mulher, da Silvia, né? Nós estamos, assim que essa coisa toda se acomodar, né, nós vamos virar um nômade, tá? Porque a gente entendeu que eu preciso da minha malinha, né? Onde tiver uma tomada elétrica, onde tiver uma internet, eu consigo sentar e trabalhar. E a Silvia também, cara. Ela consegue, ela atende todos os pacientes dela remotamente, atendeu em Angra dos Reis, está atendendo aqui em São Paulo, desculpa, aqui em Santos, atende em São Paulo. O desafio é, primeiro, né, terminar o MBA, tá, que é 1 ano e pouquinho, tá? Se o Aloysio me chamar para fazer outro, eu vou perder a amizade com ele, tá? Porque ninguém merece, né? Mas é isso. Eu quero ver. Eu acho que esse trabalho remoto ele ainda tem muita coisa a ser desenvolvido, né? Você falou um assunto, até para a gente terminar a história, assim. Eu acho que a gente vai ter ainda muitas soluções, muito melhor do que estão hoje, de comportamento humano. Porque trabalhar em casa é um saco, cara. É muito legal quando você trabalha no escritório, vai para casa, fica 2 dias, 3 dias. Agora, todos os dias, você começa a ter problemas. Não sou eu, não é você. Isso é o mundo. Né? Então, já está surgindo novas profissões, novas teorias, novas análises de como você aturar esse pessoal. Como você dar suporte para esse pessoal. Porque nem todo mundo segura a onda. Tá? E veja você estava falando de análise comportamental. Você entra no shopping, putz, Marmo, você chegou no shopping, olha ali do lado direito, tem uma propaganda para você. Toma um sorvete ali que você tem R$10 de desconto, né? Ok. Nós temos hoje um software, né, que ele prevê de verdade, através de inteligência artificial, machine learning, deep learning, Diaba 4, possíveis fraudadores internos. Eu entrego para o dono da empresa, olha, o Rafael e ele tem uma condição de te fraudar de 95%, cara. Por quê? Eu não tenho mais o guarda olhando o cara que entrou, que saiu. O guarda, cara, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar melhorando a qualidade de vida dele, porque aquela análise hoje já está na tecnologia fazendo isso. Não precisa ficar olhando o cara, não, isso a tecnologia faz. Cada dia isso está melhorando, né? Todos os dias isso melhora. E a gente precisa, o ser humano precisa provocar em si mesmo a mesma melhoria que ele provoca na tecnologia, para a gente ter coisas boas para conversar, para fazer, para doar. Isso é o mais importante que eu entendo, né? Sensacional, sensacional. Muito obrigado pela explicação. Mas antes da gente fechar ainda, porque eu acho que a gente pode ficar aqui até 10 horas da noite, né? Que a gente vai respeitar o pessoal que vai pedir pizza. Então a gente encerra umas 8h30, geralmente. Mas que senão a gente vai ficar aqui horas, né? Porque eu vou lembrando de várias histórias que você já me contou, que a gente nem colocou no script. É verdade. E senão a gente vai longe. Mas tem um ponto que é muito interessante, porque você está falando muito sobre segurança, né? E aí chama muita atenção o cara que já foi desenvolvedor, que teve esse curto período como desenvolvedor e passou por software e faz gestão de equipes e tem centenas de coisas que aconteceram no caminho dessas transições de carreira, como a gente já comentou, várias transições. Agora assume como head de segurança, tem total conhecimento, fala com muita segurança. Pessoal aqui até elogiando bastante também. O Marmo manda muito. E, cara, é muito legal isso. E aí a minha pergunta chegou em segurança. Mestre Marmo, segurança, fez a MBA em segurança, virou um nômade digital. Olha que moderno isso. Sem dúvida nenhuma. Virou um nômade digital, vai trabalhar viajando muito e etc. A área de segurança é a área que mais te deu satisfação? Você acha que foi a área que você parou e falou, poxa, de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz, foi a mais legal? Ou tem sido a mais legal? Olha, a área mais legal que eu trabalhei, assim, que me deu muita satisfação, foi a área de suporte. Né? Por quê? Porque nós tínhamos um time sensacional, né? E nós fomos capazes, né, de manter esse país funcionando. Entendeu?
Esse país depende de importação, depende de exportação, depende de imposto de renda, depende de Bacen, depende de Banco do Brasil. E todos os sistemas, as teles, né, dependiam dos nossos sistemas. E nós nunca deixamos esses caras pararem, tá? Então, isso era uma pressão enorme, uma pressão muito grande, mas era uma satisfação muito grande a gente chegar no fim do ano, né? Saber, putz, eu passei. A gente atendia 12 mil chamadas por mês, cara, isso em 95. E a gente resolvia 80% no mesmo dia. Né? Mas o time era de primeira, né? O pessoal muito legal, capaz. O Genivaldo fazia parte do time, a Rose fazia parte do time, o João Machado fazia parte do time, né? Eram pessoas com comprometimento muito grande. Então, a satisfação daquele time de trabalhar e produzir e resolver, né, era muito grande. Segurança, ela é muito divertida, né? Porque quando você pensa que está seguro, vem um cara e te burla, né? Então, é um desafio constante. Mas é muito desafiadora, tá? E eu acho que tem um chão enorme para isso ainda. Tá? Nós estamos começando só. Tá? Tem muita coisa para ser feita. Legal. E para o pessoal que está agora pensando em transição de carreira, porque isso chega muito para a gente, né? A segunda live que a gente fez foi muito voltado nisso, de pessoas perguntando, poxa, mas eu já tenho uma certa idade, vou fazer transição de carreira. Para essa pessoa que quer fazer essa transição, que está com esse medo, que está com esse receio, o que você recomenda, mestre? Cara, eu recomendo assim, né? Eu mudei de carreira, eu já era casado, acho que eu já tinha o Rodrigo e a Flávia, né? E mudei. Eu estava com quase 30 anos. Eu falei, porra, 30, mas naquela época, 30 anos era quase 50 hoje, né? Eu não tive dúvida, cara. Eu sempre, assim, se você quer, né, você tem que acreditar, você tem que lutar pelo teu sonho. Tá? É estudar, acreditar, ter pessoas, né, que você tem que confiar, que sejam comprometidas, né? Porque não tem como. Vai, você vai, você vai vencer. É fácil? É claro que não, certo? É simples assim, não é fácil. Mas é muito reconfortante. Tá? Hoje eu tenho um prazer muito grande. Falar, putz, hoje eu sou um cara que conheço. É óbvio que eu não conheço profundamente nada, mas eu conheço bastante. Conheço pouca coisa de muita coisa, né? Então, dá para desenvolver, dá para ajudar, dá para dar suporte, dá para fazer uma apresentação, dá para mostrar conceito. Cara, isso é muito reconfortante na minha vida, tá? Prazer, né, de conhecer várias pessoas com o mesmo foco, né, o mesmo caminho. Não tenha dúvida, não tem idade, cara. Esse negócio, idade é algo assim. Eu estou procurando o cara que fala que a terceira idade é a melhor da vida, certo? O cara é louco, né? Não tem nada dele. Não é isso, né? Idade não existe, né, cara? O que existe, na verdade, é o que você quer. Né? Que massa. Claro, você tem que ter o seu momento direitinho. Não adianta você falar, não vou migrar e vir. Você tem que fazer um planejamento, você tem que estudar. E, fundo, não tenha medo. Tá? Se Sim, você acha, é isso que eu tenho que fazer. Tem algumas palavras que você falou que me marcaram, né? Que eu sempre, quando a gente conversa, assim, eu sempre busco. Você sempre falou muito sobre fazer um trabalho de forma decente, sim, perseverar sim. E principalmente ter consciência do que você quer. E eu acho que isso é muito legal, porque a experiência que eu tive contigo, trabalhando junto, foi muito nessa linha. Talvez em alguns momentos, você sabe muito bem disso, talvez em alguns momentos eu perdi o que eu quero para o que a situação estava me oferecendo, e você sempre foi muito, muito cirúrgico ali de querer trazer. Sempre a Ju colocou aqui agora, existe na verdade o que você quer, e você fala muito sobre isso também, é outra frase que me remete muito a você, e isso é muito bacana, cara, são palavras que marcam assim, e eu acho que fazem total sentido o que você está falando agora, e é isso que a gente queria passar também pro pessoal que está assistindo. Se a gente pensar bem, né, na verdade, primeiro que aí um pouco de filosofia não é religião, porque você sabe que eu não sou religioso, né? Mas, porra, cara, você tem tudo
tudo na tua mão, né? Você tem o ar, você tem a terra, você tem o mar, é tudo natureza, é tudo teu. Você não trabalhou para nada disso. Você simplesmente usa, né? E muitas vezes usa mal, né? E a gente não dá valor para isso, né? Então, é preciso que você tem que realmente ter consciência do que você quer ser, tá? Você não pode desistir, você tem que entender que você é capaz disso, né? É uma coisa que eu levo muito, né? Eu confio nas pessoas, eu confio nas instituições, porque senão eu não consigo viver, tá? E depois da Covid, né? Você tem que estar preparado porque tudo pode mudar amanhã, não, agora é já, né? E eu sempre falo isso assim, né? Cara, não existe a minha verdade, não existe a tua verdade, né? Existe a verdade por si mesma. E eu sempre tento achar essa bandida, certo? Para que eu cometa o menor número de erro possível, né? Comigo mesmo, porque depois tem as outras pessoas que me cercam, né? Tem minha mulher, tem meus filhos, hoje tem minhas netas, tem meus amigos, né? Tem a minha família. E é isso. Não tem como ser de forma diferente. Tem uma Não vai a pergunta. lugar nenhum. Eu concordo 1000% contigo. Acho que eu aprendi isso de você, do meu pai. Eu acho que são lições que eu aprendo e continuo aprendendo até hoje, né? São fundamentais porque duas pessoas que dispensam comentário para mim, né? Meu pai, então, meu pai. Tem uma pergunta aqui, mestre. Por falar em idade, vou falar quem trouxe essa pergunta para você também poder xingar na cara, em live, é o Claudião. Claudião colocou: Marmão, como você se sente estando na crista da onda da tecnologia com uma galera tão mais nova? Quais são os desafios que você sente por já ter vindo de tantos anos de tecnologia? Então, esse é um negócio legal, né? Eu fui fazer faculdade, eu tinha 48 anos, certo? E lá na Módulo tinha, nós éramos, acho que a segunda turma da Módulo, eu tinha um colega de classe que tinha 18 anos, não, 17 anos. Né? Ele me olhava assim, um dia ele me olhou assim, meu irmão, eu estou com R$ 1.000, o que você acha que eu faço, né? Eu falei, bom, se você tem dúvida, dele para mim, que vai ficar muito bem, né? Ele queria aplicar o dinheiro, né? Eu falei, mas, pô, você não conversa com o teu pai, né? Eu não, cara, que você é um cara assim, tão tranquilo e tal. Eu nunca vi muita idade, né? Na verdade é essa, eu realmente não colhei muito isso, né? E por incrível que pareça, eu me dou muito bem com o pessoal mais jovem, né? A minha avó deu um exemplo muito legal, que é assim, quando você dá uma bronca no teu filho, né? Alguém fala assim, no meu tempo não era assim, né? Aí eu escutei a minha mãe falar isso, né? Que, no meu tempo não era assim, né? Só que eu tive avó, que também o tempo não era, o tempo dela não era assim. E a minha bisavó, que eu conheci, também falava a mesma coisa. Hoje o Rodrigo fala para a Cília, para minhas netas, né? Então, cara, idade é só uma questão de tempo, né? É só o momento que você está vivendo. Né? Ela é só posicional. Eu tenho muito prazer, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com vocês, com o pessoal que eu trabalho hoje, né? Ter feito uma faculdade com tudo garoto. Eu me sinto super bem com isso, não tenho nenhum problema de forma nenhuma. Tá? É um prazer mesmo. E é uma oportunidade para quem está começando na área, para quem está em transição de carreira, também começando, não estou nem falando de idade, né? Porque, como a gente já viu vários exemplos, começando em várias idades diferentes, mas para quem está entrando nessa área de TI, ter a oportunidade de escutar essas histórias, de compartilhar esse conhecimento, porque essa experiência que você tem não tem livro, não tem no Google, né? A gente brinca que tudo isso está no Google, mas, cara, tem coisa que a gente não aprende lá. A gente vai aprender na vida, a gente vai aprender no erro e a gente vai aprender com mestres. É muito importante saber errar, né? Quem não cai, não levanta. Né? Se você der o passo maior do que a perna, vai dar distensão, você vai ter que cuidar. Se subir mais do que um degrau e cair, você vai levar um tombo bacana. Então, meu amigo, não tem jeito. Você tem que respeitar os teus limites, respeitar a tua condição. Respeita a si mesmo, né? Sempre. E, claro, não esqueça de respeitar as pessoas. Mas você tem que entender os seus limites, porque, é básico, né? Não tem muito como fazer de forma diferente, não. Mas, sempre assim, né? Pense que você tem capacidade.
Tá? Saiba entender o teu limite e você vai ser bem na vida sempre. Que é muito importante para você e para os teus filhos, né? Porque daqui a pouco você tem filho, você tem neto, e é importante, né? Sim, sim, e passar isso para frente também, né? Sem Ensinar dúvida nenhuma. pro meu filho, porque a gente fala bastante sobre isso, né? Você conhece o Matheus, tá com 7 anos, o bicho é um monstro, né? Manja muito mais do que eu em várias coisas, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que aprender e tem que passar para frente, porque Não, faz não, parte da evolução. não guarde conhecimento para você, porque senão você não conhece coisa nova. Tá? Passa o que você sabe e vai para frente, porque tem um montão de coisa para fazer. Se você ficar, aprendi isso aqui, agora, não, você está morto, né? Esquece, passa o que você sabe e vai aprender coisa nova. Tem muita coisa para aprender. É muita, né? Não é umazinha, não. É certo que a gente vai morrer e não vai conseguir aprender 1% que a gente poderia, né? Sensacional. Tem até um comentário aqui da Michelle aqui no chat falando só aula. Estamos tomando aula aqui, mestre. Sensacional. Muito obrigado por isso. Mestre, a gente vai chegando no fim. Eu vou até mudar aqui a câmera só para ti. Fique à vontade se você quiser dar as últimas palavras aqui nesses últimos 5 minutos dessa live. E aí depois a gente volta aqui para encerrar. Fique à vontade. Beleza. Bom, na verdade, eu fico muito orgulhoso de a gente estar fazendo isso aqui, né? Fazendo essa live, e é um prazer muito grande compartilhar tudo que eu consegui. A gente poderia fazer muito mais, mas a vida ela é muito corrida e talvez a gente consiga fazer mais vezes. Fique à vontade, sempre que alguém precisar de alguma coisa, o Ielo tem meu contato, a gente pode conversar, trocar ideia, sem problema nenhum. É sempre um prazer, né, estar trabalhando, principalmente com você, o Cláudio, o Fotinho, né? A gente trabalhou junto de perto, passando maus e bons momentos, né? Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que de alguma maneira tenha ajudado alguém, né? E é isso. Vamos para frente. É acreditar e tocar para frente. Não dá para parar, né? Porque senão você vai ser atropelado, né? Tá certo? Perfeito, perfeito. Eu não consigo nem esconder aqui, cara. Eu fico muito emocionado, foi muito legal. Quero te agradecer de novo por você ter participado. O meu pai mandou uma mensagem aqui dizendo que o único problema que você e ele têm em comum é que vocês só perdem para o Palmeiras. Então, Rapaz, o bom disso é que vocês ainda não chegaram no número de derrotas que vocês levaram da gente, né? Apesar da biaba que nós estamos, mas, enfim, Palmeiras tá forte, né? Tem uma chance enorme de ser campeão de novo. Mas a gente vai dar o troco aqui na Vila ao segundo turno, tá? Pode ficar esperando. Sempre tem, sempre tem. Um abraço para ele, tá? Um abraço pro Forte, aí pro Cláudio, pro Taigo, né? Para você, principalmente. E é isso. Prazer Obrigado, em falar com vocês. mestre, muito obrigado mesmo. Pessoal que está aqui, muito obrigado para quem acompanhou. Espero que tenha sido muito legal. Espero que tenha sido muito importante. Vocês possam ter recebido um pouquinho de conhecimento, porque, como a gente falou, a gente poderia ficar horas aqui. Tem outras histórias que a gente teve que deixar de fora para a gente poder cumprir essa 1h30 programada. Obrigado mesmo por terem participado, mestre. Vou usar o jargão que minha esposa adora que eu uso. Foi um prazer inenarrável sua presença aqui com a gente. Cara, a Eco é sua também. Tá, portas abertas aqui, sempre que você quiser. O pessoal que está no chat também, sempre que quiser, é só levantar a mão. A Eco é uma empresa colaborativa. Essa live vai ficar 14 dias aqui na Twitch. Legal. E em breve estará no YouTube, no nosso canal da Eco. E em breve também aqui a produção coloca no chat em algum lugar o link. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado mesmo a todos. Uma boa noite. Boa noite, gente. Abraço e obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Tchau, tchau. mestre.